Capítulo 51, Estudos nupciais. Qual é o fundamento da ascensão de uma casa nobre à grandeza? Havia muitas respostas para essa pergunta, mas se realmente tivéssemos que escolher uma resposta, sem dúvida seria uma governança sábia. O desempenho de um feudo afetaria diretamente a base de poder de uma casa nobre. Uma casa nobre poderia ser abençoada com descendentes talentosos, mas seria inútil se não tivesse dinheiro para contratar os melhores instrutores para nutrir seus talentos. Construir conexões com outros nobres também exigia dinheiro, seja comprando vestidos ou mantendo as aparências. Mesmo um exército poderoso tinha que ser mantido em cima de uma pilha de dinheiro. Tudo isso era financiado pelos impostos auferidos pelo feudo, que por sua vez estava relacionado à força de trabalho. Se a governança for inepta, o padrão de vida das pessoas cairá, reduzindo a produtividade. Se a governança for tirânica, o povo migrará para outras terras. Se a governança for excelente, o talento estrangeiro considerará se estabelecer no feudo. Foi com tais considerações que as Sorôfias usaram o crescimento da população como um dos indicadores para medir a qualificação de um senhor. Mas como as Sorôfias poderia medir a população de um feudo? Afinal, não poderia fazer uma contagem de cada pessoa em um território. Quão ineficiente isso seria? A abordagem das Sorôfias em relação a esse assunto era fazer uma estimativa através do fluxo de mercadorias de uma das necessidades da vida cotidiana, o sal. Os humanos não podem viver sem sal, isso era uma necessidade fisiológica. Isto foi especialmente assim nesta era de trabalho braçal. Aqueles que consomem menos sal se sentiriam letárgicos e com falta de força. O feudo Euric não produz sal, o que significa que eles têm que adquirir tudo através de comerciantes. Como tal, estamos confiantes sobre a precisão dos números que temos. Qualquer discrepância nos resultados deve ser mínima. Em nossa análise, descobrimos que a quantidade de sal comprada pelo Euric Fiefdom tem aumentado lentamente nas últimas décadas, semelhante a alguns dos feudos mais estáveis ao redor. Embora mostre que o Euric Fiefdom foi governado decentemente, também mostra que não há nada espetacularmente notável nisso. Para ser franco, em média, não está fazendo nem bem nem mal. A partir desse resultado, nossa inferência é que Euric House também deveria estar se saindo normalmente, nem prosperando nem em declínio. Mas a verdade é que a Euric House vem crescendo com grande impulso nas últimas décadas, tornando-se uma das casas de classificação mais alta nas 5 eminentes casas nobres. Sua influência no círculo de nobreza da teocracia cresceu tremendamente, talvez até superando a da casa Ascart. As coisas estão indo muito diferente do que a Sorofia Merchant Association previu. Roel terminou a frase para Arwen. Sim, é por isso que eu disse que há algo estranho nisso. Arwen revelou um olhar de incompreensão, enquanto Roel ficou em silêncio. Se uma casa nobre deseja subir na hierarquia, a única coisa que ela absolutamente precisa é de dinheiro. Dado que o feudo Euric não ganhou muito ao longo dos anos, de onde eles poderiam ter obtido seu dinheiro? Embora a casa Euric tenha sido abençoada com transcendentes nas últimas gerações, eles não parecem ter descoberto nenhum comércio lucrativo para financiar suas atividades. No entanto, apesar de manterem um perfil discreto durante todo esse tempo, é fato que a influência vem crescendo continuamente. De qualquer forma, jovem mestre Roel, acho que você deve andar com cuidado. Arwen ofereceu um conselho a Roel com uma rara expressão séria no rosto, e este concordou com a cabeça em resposta. Estou grato por seu lembrete, Sr. Arwen. Vou prestar atenção nisso. Além desses, há mais alguma coisa em que você possa pensar? Só li os relatórios internos até agora. Por que não faço isso em vez disso? Vou voltar para folhear os registros que temos da Euric House. Talvez eu possa encontrar algo novo. Isso seria maravilhoso. Vou compensá-lo adequadamente pela informação. Não há necessidade disso. Contanto que você apareça de vez em quando para descarregar algumas das coisas que estão obstruindo seu cofre, acho que serei capaz de rir mesmo dormindo. Essas palavras do homem de meia-idade trouxeram um sorriso amargo ao rosto de Roel. Ele sentiu que realmente deveria comprar algumas coisas da loja de troca de pontos de afeição para vender a ele agora. Os dois conversaram um pouco mais antes de Arwen se despedir. Depois disso, Roel procurou Carter para reunir mais informações sobre a casa Euric. Inesperadamente, Carter simplesmente lhe deu um relatório de investigação detalhado para navegar. Mais uma vez, sua compreensão de sua própria casa passou por uma atualização vigorosa. Como ele passou a vida morando em uma mansão elegante cheia de servos, ele não conseguiu vislumbrar as proezas militares da casa Ascart até agora, mas parece que era realmente um grande negócio na teocracia. Além de possuir um exército de reserva, ele também tinha o poder de reunir rapidamente 3.000 soldados de nível 6 de origem através das forças da milícia. Além disso, a rede de inteligência que administrava era a principal entre as 5 eminentes casas nobres. As 5 eminentes casas nobres eram como reinos independentes, operando de maneira semelhante a uma estrutura de governança descentralizada padrão na Idade Média. Os Checlides exerciam influência absoluta, devido às suas rédeas apertadas sobre a fé da população, e qualquer um que tentasse desafiar sua autoridade seria rapidamente colocado de volta no lugar. Como tal, era o líder da matilha. Na verdade, o dever dos Checlides como família real era, para simplificar, servir de mediador nos conflitos entre nobres. Enquanto isso, a casa Euric era o pequeno tirano logo abaixo da família real, erguendo-se poderoso diante dos outros. Foi só que tomou o lado errado no conflito de 100 anos atrás. Falando em brigas entre nobres,
Havia uma regra implícita que a governava: nada de familicídio. Os nobres eram graciosos, mesmo em batalhas. Se eles não pudessem vencer uma batalha, eles poderiam se render e se redimir com dinheiro. O vencedor era obrigado a deixar intacta a linhagem da casa perdedora, a menos que em condições extremas, erradicar uma família inteira era um curso de ação proibido. Pode ser pensado como um acordo contratual que os nobres assinam ao nascer. O objetivo por trás dessa regra implícita era preservar a linhagem dos nobres. Qualquer um que tentasse minar essa regra seria sancionado por outros nobres. Isso pode ser visto na batalha entre os dois gêmeos reais naquela época. Os Euriks e o poderoso exército de 10.000 que eles comandavam realmente escolheram ficar com o príncipe Wade, mas essa ação não foi considerada um golpe de estado. Como tal, o limite do que a família real podia fazer era expulsá-los para a fronteira. Outra regra implícita entre os nobres era respeitar a cadeia de comando. A família real, como o mais alto líder, tinha autoridade para comandar as 5 eminentes casas nobres e os nobres diretamente sob seu comando. Não havia dúvida sobre sua legitimidade para fazê-lo. No entanto, se ultrapassasse seus limites e tentasse tocar os viscondes subordinados à Euric House, seria visto como um ato de minar a dignidade da Euric House. Tal ação traria a condenação dos outros nobres. As 5 eminentes casas nobres precisavam de um irmão mais velho para ajudar a resolver conflitos e manter a harmonia entre eles. Mas se o irmão mais velho ameaçasse sua autoridade e poder, eles seriam incentivados a virar suas espadas contra o irmão mais velho e buscar um novo suzerano. Por esta razão, os nobres sabiam muito pouco sobre o poder militar um do outro. De acordo com o relatório da Ascart House, a Euric House vinha expandindo seu exército lentamente ao longo dos anos. Isso não era um grande problema, pois sua população também estava crescendo, então era natural que eles precisassem de mais pessoas para manter a segurança. No entanto, o que era interessante era que o número de mercenários que empregava havia aumentado significativamente ao longo dos anos. O Euric Fiefdom estava localizado na interseção de 3 países principais com vários outros países menores da região, tornando um local ideal para os mercenários ganharem dinheiro rápido. Não havia nada de errado em um feudo contratar mercenários para reforçar suas forças, mas muitas vezes era visto como um último recurso devido a um grande risco associado a ele. Você pode realmente diferenciar quais são os verdadeiros mercenários? O relatório continha apenas uma estimativa preliminar sobre o número de mercenários que os Euriks empregaram, não havia como obter um número concreto sobre isso. Mas de qualquer forma, o relatório levantou a guarda de Roel em direção à casa Eurik. Os sentimentos que ele teve quando olhou mais uma vez para os descontos do sistema eram completamente diferentes de antes. As circunstâncias bizarras em torno da ascensão de Euric House o deixaram com uma vibração sinistra. Seu objetivo não era mais apenas aumentar suas proezas de luta, mais do que isso, era uma forma de autoproteção. O objetivo para o qual os olhos de Roel estavam fixos durante todo esse tempo era muito claro: a autopreservação. Afinal, ele só tinha uma vida para viver. Com esse objetivo em mente, Roel deu outra olhada nos itens com desconto na loja do evento, e havia uma coisa que imediatamente se destacou para ele. Ponto de interrogação: calamidade do derramamento de sangue. Um feitiço fracassado da nobre pesquisa da sociedade Doujutsu. Há uma chance de que uma pessoa que carrega a intenção de matar em sua direção tenha seu nome revelado em meio à luz carmesim para você. Lembre-se, não perca seu tempo gritando por efeitos teatrais. Apenas corra. Preço: 4.200 moedas de ouro. 4.200 moedas de ouro. Em outras palavras, o item custava 10.000 moedas de ouro antes do desconto. Era muito caro para um feitiço. Mas, novamente, você obtém o que você paga. Seus efeitos foram bastante úteis, especialmente porque parecia que não havia pré-requisitos incômodos para ativar a habilidade. A única queixa que Roel tinha com isso era a ideia de que dependia do acaso. Ele não tinha ideia de quão alta era essa chance, o que significava que ele não podia confiar totalmente nela. Além disso, parecia que só funcionaria se ele visse o alvo pessoalmente. Em outras palavras, ele não podia contar com isso para evitar flechas secretas apontadas para ele ou tentativas repentinas de assassinato. Mas mesmo com essas restrições, ainda era um feitiço útil. Poderia muito bem salvar sua vida no futuro. Roel ficou realmente tentado a comprar a calamidade do derramamento de sangue, pois tinha certeza de que seria útil. Ser capaz de confirmar quem era um inimigo definitivamente provaria ser um recurso valioso para se proteger. O único problema era que, 4.200 moedas de ouro ainda eram muito caras. Ele teria que encontrar uma maneira de pedir um pouco de dinheiro emprestado, e quanto a quem ele deveria pedir emprestado. Alicia, se você ainda não tem utilidade para a compensação que recebeu, posso pegar emprestado por um tempo. Dentro de uma sala, Roel tentou suprimir seu constrangimento enquanto pedia dinheiro à garota de cabelos grisalhos. Alicia piscou os olhos para Roel por um momento antes de balançar a cabeça levemente. Claro, senhor irmão, se você precisar, pode levar tudo. Não, só estou pegando emprestado por enquanto. Vou devolvê-lo assim que voltarmos para casa, esclareceu Roel com um rápido aceno de mão. Roel tinha um pouco de dinheiro sobrando das vendas da lâmpada calmante, mas ele o havia deixado na velha mansão em Ascart City. Ele não poderia alcançá-lo antes que os descontos terminassem, pois ainda havia algumas coisas que eles precisavam atender na capital sagrada. Mas, surpreendentemente, Alicia não parecia muito incomodada com a garantia de Roel. Ela simplesmente respondeu com um aceno casual, claramente não pensando em nada disso. Roel sentiu que Alicia parecia não ter noção da importância do dinheiro e, como irmão mais velho, sentiu-se obrigado a dizer algo sobre isso.
Alicia, eu sei que não temos muito uso para o dinheiro, já que a maioria de nossas necessidades são pagas pela casa Ascart. No entanto, você ainda deve tentar acumular suas próprias economias. Você tem coisas que você quer, certo? Coisas que eu quero. A garota de cabelos prateados repetiu contemplativamente enquanto olhava para Roel em transe. Isso deixou Roel um pouco perplexo. Alicia, o que está errado? Nada, senhor irmão. Não tenho nada que eu queira no momento, então sinta-se à vontade para receber minha parte da compensação pelo seu uso, disse Alicia com o rosto avermelhado. Ela rapidamente se levantou e fez uma leve reverência para Roel. Senhor irmão, estarei indo estudar. Eu irei encontrá-lo um pouco mais tarde. Entendo, Alicia. Você não precisa se esforçar muito em seus estudos. Você sempre pode acompanhar suas aulas depois que retornarmos à cidade de Ascart. Para ser honesto, Roel não conseguia entender por que Alicia era tão determinada em seus estudos. Crianças da idade dela deveriam tentar pular aulas sempre que possível. Persistir em seus estudos apesar de ter viajado até a capital sagrada Lorraine, isso já estava além do escopo normal de diligência. Alicia não se preocupou em esclarecer o mal-entendido de Roel. Em vez disso, ela sorriu silenciosamente para si mesma por um momento antes de finalmente responder com ternura. São estudos de noivas. O pequeno tirano não quer se deparar com um final ruim. Capítulo 52. Rejeito firmemente os casamentos políticos. Não era incomum que as coisas na vida não saíssem conforme o planejado, e aprender a lidar com elas era parte integrante de navegar pelas dificuldades da vida. Dito isto, ainda havia alguns eventos que cortavam excepcionalmente profundamente o coração de alguém, como o pai se casar novamente ou ter que se casar com a irmã adotiva. Roel tinha apenas 10 anos este ano, mas passara pelas vicissitudes da vida. Ele havia experimentado a beleza da sociedade moderna, bem como a vida extravagante de um nobre em uma era de feudalismo. Apesar de sua aparência de menino bonitinho, ele já tinha a mentalidade de um pai de 40 anos. Assim, quando ele soube que Alicia ia fazer estudos de noivas, ele ficou totalmente chocado. Na verdade, ele havia esquecido que chegaria um dia em que Alicia teria que se casar. Roel não estava mais vivendo na era moderna. Este era um mundo atormentado por doenças e guerras, onde a maioria dos países nunca atingiria sua população ideal. Em resposta, os países naturalmente encorajaram mais partos. A teocracia, como bússola moral da sociedade humana, também tinha muitos ensinamentos incentivando o parto. Devido a isso, as pessoas neste mundo tendiam a se casar em uma idade jovem, semelhante a como era na Idade Média no mundo anterior de Roel. Era perfeitamente normal meninas de 14 ou 15 anos serem mães. Era comum que os nobres levassem um pouco mais devagar, mas a maioria das mulheres nobres ainda se casava e dava à luz aos 17 ou 18. Qualquer mulher que permanecesse solteira além dos 20 seria considerada uma solteferroa, ou usando um termo mais comum no mundo anterior de Roel, uma velha empregada. É claro que esse padrão se aplicava apenas a pessoas comuns. Transcendentes seguiam outro conjunto de regras. Os transcendentes sofreriam algumas mudanças físicas devido à assimilação de mana. Isso resultaria em seu tempo de vida aumentando ou diminuindo em algum grau, então dependia do contexto. No entanto, a maioria dos nobres já eram avós quando estavam na casa dos 50. Neste mundo, o parto era visto como uma bênção e não como um fardo. Uma pessoa adicional na casa significava um par adicional de mãos para ajudar. Além disso, quanto mais filhos se tem, maiores são as chances de desenhar um SSER. Isto foi especialmente assim para casas nobres. Quanto mais velha era uma casa nobre, menos descendentes tendiam a ter. Se uma casa nobre inaugurasse um patriarca que fosse excepcionalmente bom em semear sementes, até os ancestrais pulariam de seus túmulos para louvar a grande cia acima. Não quer dizer que as antigas casas nobres estivessem faltando nesse aspecto. Em vez disso, o problema surgiu das regras que regem o círculo da nobreza. Para simplificar, não havia liberdade para amar entre os nobres. Os casamentos eram decididos pelos pais e eram usados como instrumentos políticos para consolidar o poder. Na maioria das vezes, os nobres só encontravam seus parceiros prometidos uma vez em um baile e, talvez, dançassem juntos antes de se casarem de repente. Para os casais, era quase como tirar na loteria. Se o casal se encaixasse surpreendentemente, seria o melhor, mas era lamentável que esses sortudos fossem raros. A realidade para a maioria dos casamentos da alta sociedade é que eles mal estão sendo mantidos juntos por um fio conhecido como dever. Havia até alguns casais com relacionamentos completamente fraturados. Dado isso, quão alta poderia ser a taxa de natalidade? O que mais preocupava Roel agora era a carteira envolver a jovem Alicia em um casamento político sem amor. Alicia faria 8 anos este ano. Seguindo as convenções, eles já deveriam ter escolhido um noivo para ela. Na verdade, o objetivo de Carter ao adotá-la era elevar sua posição, de modo a encontrar um bom marido para ela. Se ela ia começar seus estudos nupciais agora, será que houve algum progresso em relação a esse assunto? Roel estava profundamente preocupado com o fato de Alicia e seu futuro marido não se darem bem. Só de pensar nisso, ele ficou inquieto. Como posso entregar a Alicia para outra pessoa? De jeito nenhum. Não me canso de acariciar. Tosse. De onde mais vou conseguir meus pontos de afeição? Além disso, com quem ela vai ficar noiva? Roel bateu na cama com o punho enquanto cerrava os dentes de raiva. Não, definitivamente não. Seria como mandar um cordeiro para a boca de um tigre se desposássemos Alicia com aqueles jovens mestres arrogantes. Além disso, não há gente boa entre esses nobres patifes. Exceto eu, claro. Roel denunciou com justiça aos nobres depravados do mundo enquanto se distanciava deles. Mais uma vez, ele afirmou sua vontade de manter Alicia ao seu lado e prometeu usar todos os meios possíveis para se opor ao casamento de Alicia.
Ei, espere. Não estou na mesma posição também? Não é possível que eu também entre em um casamento político. Essa noção parou Roel brevemente e o fez refletir sobre sua própria situação. Mas um momento depois, ele caiu na gargalhada. Como isso pode ser possível? Como eu poderia não saber se já estava em um casamento arranjado? Enquanto Roel considerava cuidadosamente como manter Alicia na casa Ascarte, uma carruagem com a insígnia do Guardião das Asas Radiantes parou na entrada da Vila Labirinto. Porque seu rosto endurece sempre que você me conhecer. Exatamente o que eu fiz para incorrer em seu desagrado. Em um dos quartos de hóspedes da vila, Nora cumprimentou Roel com um sorriso brilhante enquanto fazia uma observação apropriada sobre seu sorriso falso e rígido. Roel, que estava apenas sorrindo para manter um nível básico de civilidade, rapidamente limpou o sorriso forçado antes de responder. É tudo um mal-entendido. Você é a única princesa da teocracia São Mesite. Uma insistência exaltada. Há muitos que fariam fila apenas para ter um vislumbre de sua glória. É minha mais profunda honra recebê-lo em nossa humilde morada. Inclinando-se no sofá, Roel mais uma vez falou palavras que pareciam ter saído direto de um livro. Era uma réplica da atitude educada, mas distante, que Alicia lhe mostrara quando se conheceram. Nora ponderou sobre essa resposta por um momento antes de tentar uma nova manobra. Ela respondeu com um tom oprimido. Pensei que teríamos nos tornado próximos depois que eu salvei você, mas parece que foi tudo pensamento unilateral da minha parte. Os olhos de Nora caíram e o sorriso gracioso que ela normalmente estampava em seu rosto murchou um pouco. Seus olhos refletiam desânimo e desamparo, e ela exalava um ar de miséria que evocaria a pena de todos os espectadores. Era uma aparência que ninguém esperaria da princesa confiante, quase sentindo como se qualquer um que tentasse machucá-la, seja em palavras ou ações, fossem graves pecadores que deveriam ser condenados às profundezas do inferno. Você ganha, certo? Você pode parar de agir assim? Roel sentiu a cabeça doer um pouco ao olhar para Nora, olhando para trás. Ela realmente salvou sua vida. Se não fosse por ela protelando os aliados de Bron por uns bons 2 minutos, ele poderia ter acabado com mais alguns ossos fraturados ou coisa pior. A reciprocidade estava em ordem. Pareceria imaturo da parte dele continuar tratando-a com tanta frieza depois de se beneficiar de sua ajuda. Nora, obrigado por sua ajuda. Pontos de afeição mais 100. Roel espremeu suas palavras de gratidão com grande dificuldade e, felizmente, Nora rapidamente voltou ao normal depois de ouvi-las. Ela graciosamente caminhou até uma cadeira e se sentou. Fui eu que salvei você para esse incidente. Mas, considerando o resultado geral, sinto que deveria ser quem agradeceu. Como a jovem princesa da teocracia, é minha responsabilidade reunir os jovens nobres sob minha bandeira. No entanto, raramente estou na capital sagrada e dedico muito tempo ao meu treinamento de cavaleiro. A influência que comando diminuiu sem que eu percebesse. Isso deu aos Eurics a oportunidade de enfiar a cabeça e formar sua Euric Altifaction. Basicamente, é minha negligência que resultou nessa situação. Nora confessou, e sua atitude aberta e honesta ao admitir suas falhas fez com que Roel sentisse um pouco mais de respeito por ela. Como dizia o ditado, se meu suzerano me trata com sinceridade, eu o retribuirei com lealdade. Embora Roel não se considerasse seu súdito, sua atitude séria ainda provocava algumas mudanças nele. Acho que está tudo bem não colocar tanta distância entre nós. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 53. Somos parecidos um com o outro. Roel não achava certo permitir que Nora assumisse a responsabilidade exclusiva por esse assunto. Ele era igualmente culpado. Na verdade, deveriam ter sido os três, Nora, Bron e Roel, formando 3 facções separadas para liderar os jovens. Mas devido à negligência de 2 das partes, bem como ao esquema intencional dos Eurics, acabou levando para a ascensão da Euric Altifaction. Tendo pensado sobre esse assunto, ele começou a aconselhar Nora. Eu tenho um papel a desempenhar neste assunto também. Se eu não tivesse adoecido no ano anterior, as coisas não teriam sido assim. Não é seu único erro, então você não precisa se culpar muito. As palavras de Roel não receberam nenhuma resposta. Ele esperou 2 segundos inteiros antes de se virar para dirigir um olhar perplexo para Nora. O que está errado? Por que você não está respondendo? Não é nada demais. Estou um pouco surpreso. Não pensei que você fosse me consolar. Estou apenas falando a verdade. Os olhos cor de safira de Nora fitaram profundamente os dourados de Roel enquanto ela tentava perscrutar os pensamentos internos de sua mente. Sempre houve uma contradição indescritível por trás das ações de Roel. Suas ações e comportamentos mostravam que ele não tinha má vontade por ela. Na verdade, ela acreditava que ele tinha uma boa opinião sobre ela. No entanto, por alguma razão, parecia haver uma distância inexplicável separando os dois. 3. Qual é a razão por trás disso? Enquanto a pequena senhorita Angel refletia sobre essa questão, de repente ela parecia ter encontrado mais uma centelha de alegria em Roel. Pontos de afeição mais 100. A propósito, onde está Alicia? Achei que ela teria te acompanhado. Ela está descansando? Nora olhou casualmente ao redor da sala enquanto deixava essa pergunta, apenas para se surpreender com o silêncio de Roel. Demorou um pouco até que o último finalmente espremeu uma resposta amarga. Alicia está atualmente tendo aulas de economia doméstica. Não pedi detalhes a ela. Pensando nos estudos nupciais pelos quais Alicia estava passando, Roel soltou uma série de risadas tensas. Isso trouxe um olhar duvidoso ao rosto de Nora. Mesmo da perspectiva de uma pessoa de fora, ela poderia dizer que Alicia gostava muito de Roel, então não parecia provável que ela escolhesse suas aulas em vez de acompanhá-lo.
Espere um momento. Agora que penso nisso, enquanto eu estava passando pelo saguão mais cedo, notei uma série de faíscas de feitiços vindos da sala sudoeste. Entendo. Ela está praticando. A compreensão cintilou nos olhos de Nora. Ela deu uma olhada no desamparado Roel sentado diante dela e, depois de pensar um pouco, finalmente balançou a cabeça. Esqueça. Será melhor para a pessoa em questão explicar ela mesma. É falta de educação interferir nas relações dos outros. Além disso, também não é a minha vantagem. Nora atirou em Roel com o olhar penetrante de uma águia que observa sua presa, mas imediatamente a escondeu. Isto é mal. Ainda é muito cedo para revelar meus verdadeiros desejos a ele. 3. Eu realmente quero pisar nele e vê-lo implorando por misericórdia. É este o sentimento que os criminosos sentem antes de picar? Nora olhou para Roel, que parecia estar ficando cada vez mais guerreiro depois de notar seu olhar, e ela se perguntou se ele era um íncube enviado dos demônios do inferno para tentá-la à depravação. Ou este poderia ser o julgamento de Cia para ela. Sempre que seus olhos caíam sobre Roel, seu desejo de intimidá-lo tomava conta de seus pensamentos. Você realmente é um perigo para mim. O que, percebendo a natureza do olhar que a curada que Nora dirigia para ele estava se tornando cada vez mais estranho, Roel entrou em pânico. Ele ainda estava se recuperando de seus ferimentos, e Nora era um nível inteiro mais forte que ele. Se ela sucumbisse às suas tendências sádicas, ele seria completamente impotente para detê-la. Vossa Alteza Nora, por favor, respire fundo e controle-se. Você não passou bem até agora? Eu acredito que você pode superar seus próprios desejos. Então você deve acreditar em si mesmo também. Você se atreve a dizer essas palavras quando é você quem me seduz. Como no mundo estou me seduzindo? Diga-me, eu vou mudar. O rosto de Roel ficou vermelho de fúria, mas sua reação só pareceu aprofundar a depravação que espreitava nos olhos de Nora. Ela se inclinou e colocou a mão suavemente no peito do menino. Ela falou em um tom tão rouco quanto sua voz de menina conseguiu, enquanto exibia um olhar levemente sensual em seu rosto. Você considerou o que eu disse a você? O quê? O toque abrupto de Nora fez Roel endurecer, e sua resposta foi igualmente dura. Nora riu baixinho com a reação dele. Tornar-se minha? É claro. O que você acha de se tornar meu subordinado e passar todos os dias comigo? Você com certeza sabe brincar. Eu tenho que assumir Ascot House também, você sabe. Existe algum conflito entre os dois? Tio Carter é um marquês, mas também é o vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Meu pai é um homem forte e competente. Então ele consegue conciliar essas duas responsabilidades. Receio ser incapaz de administrar isso. Você também está ciente de que me falta como transcendente. Há uma boa chance de eu nunca conseguir alcançar o nível de origem 5 na minha vida. Um exército não consiste apenas de soldados que lutam. Muitos de nossos conselheiros também não são poderosos transcendentes. Nora propôs outro caminho possível que Roel poderia seguir no exército, mas Roel não tinha intenção de ter laços mais profundos com ela do que já tinha. Ele prefere voltar ao feudo e se tornar um fazendeiro. Minhas desculpas, mas eu me recuso. É muito perigoso para mim. Que pessoa obstinada você é. Às vezes, eu realmente não consigo entender por que você continua tentando me afastar. Nossos caminhos são obrigados a se cruzar com nossas origens. Diante do nosso inimigo comum, os Euriks, você não acha que é melhor para ambas as nossas casas se ficarmos mais íntimos um do outro? Minhas mais profundas desculpas, mas não sinto nada por você, Sua Alteza Nora. Por que você não escolhe outra pessoa? Você me consola quando estou me sentindo para baixo, mas você afirma que não quer se aproximar de mim? E isso é. Roel gaguejou em suas palavras quando se viu incapaz de justificar a ação que fez por capricho mais cedo. Vendo isso, um sorriso sedutor surgiu no rosto aparentemente puro de Nora. Ela estreitou os olhos maliciosamente, gostando muito dessa situação. Seu conflito interior me diverte. Você não acha que somos muito parecidos um com o outro? O que você quer dizer? Você está tentando se conter para não se aproximar de mim, e eu estou tentando suprimir meus desejos para não me aproximar de você. É o mesmo conflito interno que nós dois enfrentamos. É quase como uma competição para ver quem se afoga primeiro. As palavras de Nora fizeram Roel arregalar os olhos. Ele tentou olhar em seu coração para ver como ele realmente se sentia, e finalmente se deu conta. Para ele, Nora não era apenas uma linda princesa, a flor alta e alta que ninguém podia se aproximar. Mais do que isso, ela representava esperança. Os humanos enfrentariam todos os tipos de problemas durante sua vida. De tempos em tempos, eles sentiam uma inclinação para buscar ajuda e serem protegidos por outros. Para Roel, as bandeiras da morte eram uma montanha altaneira que ele lutava para superar, de tal forma que não ousava descansar. No processo de arrancar suas bandeiras da morte, era inevitável que ele se sentisse exausto e quisesse desistir. E Nora parecia ser uma solução rápida para os problemas que ele enfrentava. Ela tinha poder, dinheiro e influência para protegê-lo. Se ele estivesse disposto a abrir mão de sua independência para sobreviver, seguir Nora teria sido um curso de ação muito viável. Ela era uma sádica, sem dúvida, mas era alguém que sabia tratar muito bem aqueles de quem gostava. No jogo, ela era conhecida por ser uma excelente líder, mas mesmo assim, Roel era alguém que acreditava em agarrar o destino com as próprias mãos. Ele não queria abrir mão de sua iniciativa para assumir um papel mais passivo. Ele sentiu que perderia muitas coisas se escolhesse essa opção. Poderia ser seu feudo, sua fortuna, ou talvez as pessoas com quem ele se importava. Ele não sabia exatamente qual seria, mas não queria arriscar. Depois de um longo período de contemplação,
Roel finalmente revelou sua decisão. Afogar? Desculpe desapontá-lo, mas escolho permanecer à tona. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 54. Precisamos conectar nossa linhagem. O que há de tão ruim em sucumbir? Quem sabe, isso pode levá-lo à felicidade. Roel balançou a cabeça em resposta aos esforços de Nora para tentá-lo. Talvez sim, mas há muitos tipos diferentes de felicidade neste mundo. A felicidade que desejo é aquela que agarro a mim mesmo. A felicidade concedida pode ser conveniente, mas também é facilmente perdida. Você sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Ponto. Sempre há circunstâncias em que uma pessoa é forçada a fazer uma escolha. O que você disse também faz sentido. Parece que eu falhei em tentar você mais uma vez. Você realmente sabe como esmagar minha confiança. Nora endireitou o corpo para cima enquanto suspirava suavemente, revelando a expressão de uma criança fazendo birra por não ter obtido um novo brinquedo, mas logo seus lábios se curvaram mais uma vez. Embora você tenha me rejeitado, devo dizer que a razão que você me deu é bastante satisfatória. Obrigado pelo elogio. Falando nisso, você veio até aqui só para me dizer essas coisas, não é isso? Estou aqui para entregar um presente para você. Você pode pensar nisso como um sinal de gratidão da família real. Um sinal de gratidão? Você está me dando um presente por lutar no seu aniversário? Meu Deus, você é um anjo. Oh, espere, você é. Roel pensou enquanto Nora se virava para pegar uma caixa de presente. Devo abrir, ou prefere fazer você mesmo? Você pode abri-lo. Roel olhou para a longa caixa de madeira na mão de Nora. Era uma caixa preta feita de pau-ferro preto resistente. Normalmente não seria usado como uma caixa de presente porque era muito pesado. A dureza do pau-ferro preto era comparável ao aço, mas sua densidade a superava. Mesmo que Nora fosse capaz de segurá-lo facilmente com uma única mão, um humano comum provavelmente lutaria para carregá-lo mesmo com as duas. Apenas o que no mundo poderia ser? Nora sorriu. Diante dos olhos expectantes de Roel, ela puxou levemente a fita que envolvia a pesada caixa de madeira antes de abri-la. Roel imediatamente viu um clarão afiado de luz irromper, fazendo seus olhos doerem um pouco. Incapaz de conter sua curiosidade, ele se levantou e se aproximou para dar uma olhada. O exterior da caixa parecia humilde, mas seu interior era surpreendentemente magnífico. Havia uma pintura no centro da caixa, representando um anjo em pé com os olhos fechados, emanando luz sagrada. Havia homens armados reunidos ao redor do anjo enquanto enfrentavam a escuridão que o cercava. Sim, era provável que fosse algum tipo de pintura mítica, mas Roel não conseguia lembrar qual era a história por trás dela. Isso não era importante de qualquer maneira. O que importava agora era um item metálico envolto em um pano de seda branco dentro da caixa. Esta é uma espada curta. Espere um momento. Isso poderia ser. Sim, é a lâmina do santo. 12 asas, Ascending. Ponto de exclamação. Uma sorridente Nora calmamente revelou o nome da espada curta preta aninhada dentro da caixa. Essa revelação deixou Roel chocado e congelado no lugar. Lâmina do santo, 12 asas. Roel não podia ser culpado por ficar boquiaberto como um caipira, pois essa arma era simplesmente muito conhecida. Se ele tivesse que fazer uma comparação com seu mundo anterior, poderia ser considerado a lança de Longinus de seu mundo anterior. Enquanto o comandante-geral da igreja da deusa Gênesis era a deusa Sia, quem tomava decisões eram os anjos. Havia um verso sobre a lâmina nos poemas Edda, que se originou de uma época de vários milênios atrás, durante a Era Perdida. Os humanos daquele período ainda não tinham a capacidade de registrar eventos por escrito e só podiam transmitir a história oralmente em hinos e poemas. O verso foi assim: o homem descobriu o lago e encontrou a lua da morte nele. A escuridão e a corrosão os perseguiram por trás, varrendo o medo e o pânico pelas fileiras dos crentes. Caindo na loucura, eles despedaçaram seus irmãos com as mãos e os dentes. O santo discípulo implorou aos céus por socorro, e em luz e chamas, uma resposta foi proclamada. 12 asas de incandescência descem do céu para cair diante dos pés do santo discípulo. 12 asas escureceram quando se estabeleceram na terra. O discípulo sagrado ergueu e rugiu, e as garras ensanguentadas finalmente recuaram. Era um conto de fadas muito sombrio que soava ridículo e bizarro para aqueles que viviam na era atual, mas isso era realmente o que havia sido transmitido. Estudiosos e teólogos nunca chegaram a um acordo sobre o significado do poema, mas a maioria das pessoas acreditava que as 12 asas de anjo eram armas. Muitos humanos ao longo dos anos tentaram rastrear o épico através dos detalhes vagos descritos, na esperança de descobrir a verdade. Uma das histórias mais famosas ao redor que veio do antigo Império Austini. Diz a lenda que há mais de 1000 anos, o vasto Império Antigo de Austini obteve 12 armas que se assemelhavam apenas. O imperador então os concedeu aos nobres. No entanto, ocorreu o cataclismo espiritual da capital, e os humanos foram forçados a migrar para o oeste. O império se desfez e as 12 armas desapareceram nos anais da história. Havia rumores de que a teocracia de São Mesite tinha 5 deles em sua posse, e eles foram concedidos aos patriarcas da primeira geração das 5 eminentes casas nobres, que fizeram grandes contribuições para a fundação do país. No entanto, depois que os 5 patriarcas morreram, as armas sagradas foram recolhidas pelos Checlides e raramente foram vistas desde então. A última vez que apareceu em público foi há mais de 100 anos, na geração de Ponte Ascart. Naquela época, terminada a Batalha dos Gêmeos Reais,
Os Checlides concederam a Ponte uma das 12 asas por gratidão por suas contribuições e conferiu-lhe o título de santo discípulo. Mas desde então, nenhum dos 12 asas foi visto novamente. Você está dando para mim? Roel apontou para a caixa nas mãos de Nora enquanto compartilhava suas dúvidas. Não foi este um presente da mais alta honra, dado apenas àqueles que salvaram a teocracia de uma grande crise, mesmo que ele tenha conseguido desenterrar um enorme problema subjacente que ameaçava a teocracia? Não importa como ele olhasse para isso, ele ainda não era digno de receber algo tão valioso quanto isso. Os Checlides eram muito ricos e procuravam desperdiçar seu dinheiro, ou isso era algum tipo de suborno? Diante da pergunta de Roel, Nora riu baixinho e respondeu: claro que não podemos dar a você diretamente. Você teria que ser conferido como um discípulo sagrado primeiro. Suas qualificações e idade não atendem ao requisito, então só podemos emprestá-lo temporariamente a você ou, mais especificamente, a Ascot House. As palavras de Nora ajudaram Roel a entender o que estava acontecendo. Para colocar em termos mais simples, os Checlides estavam muito preocupados que Roel de repente caísse morto. Como sua casa estava trabalhando lado a lado com os Ascartos para enfraquecer os Eurics, e essa batalha interna estava acontecendo nas sombras, era improvável que ela se transformasse em um confronto direto. No entanto, isso foi sob a suposição de que o inimigo obedeceria às regras implícitas. O Conde Briand tinha acabado de perder seu filho, então não era impensável que ele quisesse se vingar. Considerando que a casa Ascart tinha apenas um único sucessor, não havia nada que a machucasse mais do que assassinar Roel. O Conde Briand definitivamente tinha motivos para machucar Roel, e as recompensas seriam grandes se ele conseguisse. Para evitar qualquer contratempo, os Checlides decidiram emprestar uma arma sagrada para Roel, para que ele ficasse em uma posição mais segura. Tendo finalmente entendido a situação, Roel assentiu baixinho em reconhecimento antes de apontar para a espada curta preta na caixa e perguntar: então, como esse item deve ser usado? Os lábios de Nora se curvaram. Ela colocou o cabelo sedutoramente para o lado enquanto respondia: é bem simples. Você só precisa conectar sua linhagem com a minha. Capítulo 55, Condenação Oficial. Do fã-clube conectar minha linhagem com a sua. O que isso significa? É exatamente como parece. Não se preocupe, eu sei que você não tem nenhuma experiência nisso, então você pode apenas seguir minha liderança. Ponto. O que diabos está acontecendo aqui? Experiência? Seguir a liderança dela? Porque parece tão... Tosse. Roel olhou para a garota de cabelos dourados que estava olhando para ele com um olhar intenso em seus olhos, e seu rosto, sem saber, começou a ficar vermelho. Nora persistiu em seu rosto sério por mais um pouco antes que ela finalmente não aguentasse mais e caísse na gargalhada. Ah, você realmente é muito fofo às vezes. Não se preocupe, não vai doer. Não espere. Se alguém vai sentir dor, deveria ser você. Nora não sabia que suas palavras não intencionais haviam feito os pensamentos do altamente conhecedor Roel vagarem em um domínio mosaico. Ela simplesmente pensou que o último estava com medo. Ela estendeu a mão para agarrar a palma de Roel antes de colocar as duas mãos na espada curta, com um leve corte na lâmina. O sangue escorreu de ambos os dedos e tingiu a espada curta de vermelho. Roel não disse nada diante da súbita dor aguda em seu dedo, mas logo percebeu que algo estava errado. Havia uma força de sucção vindo da ferida em seu dedo, e estava rapidamente drenando seu sangue. Era como se ele estivesse sendo homenageado pela espada curta. Isto é, não é um problema. Confia em mim. Nora apertou ainda mais a mão de Roel enquanto dirigia seus calmos olhos cor de safira para os dourados de Roel. Ela notou que seu gesto o acalmou um pouco, e isso a fez rir um pouco. Então, ela fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Ao mesmo tempo, Roel também sentiu um poder misterioso envolvendo-o. O poder misterioso vinha de seu sangue, como se uma terra árida absorvesse freneticamente a umidade. O sangue foi rapidamente absorvido por Ascenwing. Isso fez com que a escuridão na superfície da espada curta recuasse, revelando a luz escondida abaixo. Foi quando aconteceu. Arg. Roel, que estava olhando para a espada curta com curiosidade, de repente viu algumas imagens borradas piscando em sua visão. Eram todas cenas paradas, como se alguém estivesse folheando um velho álbum de fotos bem diante de seus olhos. Ele tentou obter uma visão mais clara, mas não conseguia focalizar sua visão. Uma sensação lancinante assaltou seu cérebro, fazendo-o cambalear um pouco. Roel, o que está errado? A voz de Nora trouxe Roel de volta à consciência. Enquanto ele rapidamente recuperava seus sentidos agora, parecia que ele tinha acabado de experimentar ser puxado para outro mundo. Ele trocou olhares com os curiosos olhos de Safira diante dele por um momento antes de tranquilizá-la. E eu estou bem. Roel rapidamente deu uma olhada em sua própria condição, enquanto contemplava o que acabara de passar. O que é que foi isso? Uma corrida de cabeça? Certamente não. Além disso, que tipo de agitação mental traria apenas alucinações? Será que eu tenho me exercitado muito recentemente? O primeiro instinto de Roel foi racionalizar sua própria condição a partir de uma perspectiva científica, mas ele não conseguiu determinar exatamente o que aconteceu com ele antes. Por outro lado, após receber uma resposta de Roel, Nora continuou com sua cerimônia. Demorou 5 minutos até que Nora finalmente terminasse suas orações, e os dois soltaram as mãos. Ascendente descansou diante deles com uma aparência muito diferente de antes. A luz fria brilhava de sua superfície branca como a neve. De uma chance. Ela é sua agora. O que diabos acabamos de fazer? Você pode considerar isso como uma cerimônia para abrir a arma. As 12 asas só podem ser abertas pela linhagem do anjo e um ritual. A razão pela qual misturamos nosso sangue é para fazê-lo reconhecer você também. Nora explicou enquanto passava a caixa inteira
rasteira para Roel. Roel tirou a espada curta e nevada de meio metro de dentro e descobriu que seu peso era perfeitamente adequado para seu uso. Ele tentou balançar ao redor como ele pediu. Um tesouro deste calibre deve ter algumas habilidades especiais. Qual é a habilidade desta espada curta? Isso depende de você. O que isso significa? A cerimônia anterior não era apenas para ter a Senwing reconhecendo você. Também incuba uma habilidade transcendental de nossa oferta de sangue. Este é um presente dos anjos, uma dádiva que pertence exclusivamente a você. O processo geralmente levava cerca de um mês. Uma doação que pertence exclusivamente a mim? Essas palavras fizeram Roel olhar para a espada curta em sua mão com um fervor ainda maior do que antes. Era uma sensação de euforia que lembrava ter acertado na bolada. Em algum momento, Nora pegou uma espada curta extravagantemente ornamentada que irradiava um brilho dourado. Isto me lembra. Obrigado pelo presente que você me deu. Embora seja limitado em termos de utilidade, ainda estou bastante satisfeito com seu design. Nora acariciou com ternura o presente de aniversário que Roel havia encomendado especialmente para ela. Roel pôde apenas sorrir fracamente em resposta. Você não está falando óbvio? Gastei mais de 100 moedas de ouro e 3 tipos diferentes de pedras preciosas em seu design. É tudo dinheiro? Você sabe. Quem no mundo poderia detestar isso? Roel ainda sentia um aperto no coração. No entanto, quando ele olhou para o Tesouro Nacional atualmente em sua mão, as emoções sombrias foram todas varridas. Ele acenou com as mãos generosamente. Que bom que gosta. Parece que acabamos trocando espadas curtas. Sim, vamos terminar com isso. Roel estava muito ocupado acalmando sua consciência para não notar o corpo de Nora congelando com suas palavras. Ela olhou para Roel enquanto corava furiosamente, a boca abrindo e fechando como um peixe chocado. Levou um longo tempo antes que as palavras saíssem dela. Se eu puder perguntar, você sabe o significado por trás de uma troca de espadas curtas? Significado? O que você quer dizer com isso? Existe um significado mais profundo para tal ação? Ponto. Seu palhaço, vá e pergunte a alguém. Já estou aqui há algum tempo e ainda tenho assuntos a tratar. Você deve descansar bem isso e recuperar rapidamente de seus ferimentos. Lançando um olhar para o estupefato Roel, Nora levantou-se com as bochechas ainda queimando e se despediu apressadamente. Suas ações abruptas deixaram Roel perdido. O que está acontecendo? O que há com essa atmosfera? É quase como se eu tivesse feito algum mal terrível. Não pode ser que tenha esse tipo de conotação. Pode, perplexo e confuso. Roel olhou para o tesouro cintilante em suas mãos antes de chamar ansiosamente a empregada parada na porta. Ana, vem aqui. Você sabe o que significa uma troca de espadas curtas? Troca de espadas curtas? Você está se referindo a essa tradição? Tradição? Sim. É comum que aqueles de famílias militares onde cavaleiros deem à mulher que estão cortejando uma espada curta como símbolo de confissão, e se a mulher concordar, ela devolveria uma. É um símbolo de reciprocidade. No entanto, quase não existem mais casas que sigam esta antiga tradição. O que é mais popular hoje em dia é presentear acessórios como anéis e colares. Jovem mestre, o que você está segurando aí? A gerente do fã-clube Roel X Alicia Chip, Ana, estreitou os olhos ao avistar a espada curta nas mãos de seu jovem mestre. A atmosfera ao redor dela de repente ficou incrivelmente pesada quando um olhar impassível permaneceu em seu rosto. Levou algum tempo antes que um sorriso aparecesse nela mais uma vez. Jovem mestre, você ainda está se recuperando. Não seria bom para você brincar com armas em sua condição atual. Você pode dizer de onde veio a espada em suas mãos? Isso, sentindo uma pressão misteriosa pesando sobre ele, Roel de repente se viu agitado. Seus olhos percorreram o lugar enquanto ele lutava para encontrar a resposta certa. E é um presente do príncipe Kane. Ponto. Eu o vejo. Por favor, tome cuidado para não se machucar. Se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para me ligar. Depois de dizer essas palavras, Ana saiu da sala e fechou a porta atrás de si. No momento em que ela estava finalmente fora de vista, o sorriso em seu rosto desapareceu e sua pele escureceu. Seu eu interior estava gritando em turbulência. Senhorita Alicia, más notícias. A megera atacou. Jovem mestre, seu grande e gordo namorador. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 56. Conhecendo os pais. Capítulo 56. Conhecendo os pais. Roel obteve uma espada curta de nível de Tesouro Nacional de Nora. Embora tenha sido anticlimático como esse evento aparentemente monumental mal mudou sua vida. A única coisa digna de nota foi provavelmente Ana, por algum motivo inexplicável, trazendo Alicia para seu quarto logo após a partida de Nora. Os avisos de Arwen e Nora, bem como o longo sermão de seu pai, convenceram Roel a não vagar pela capital. Ele passava todos os dias pacificamente na Vila Labirinto. Para proteger Roel, a Casa Ascart enviou especialmente um grupo de especialistas de seu feudo para a vila. Esses especialistas usavam armaduras de prata e diziam ser os guardas pessoais de carteira, tornando-os muito mais fortes que os soldados comuns. Sob a proteção deles, não havia necessidade de Roel ficar ansioso por cada pequeno detalhe. Além disso, havia uma longa história por trás da Labirintvila, que pode ser vista através de seu design de interiores e das obras de arte expostas. O patriarca de cada geração acumulou uma quantidade incompreensível de livros durante sua vida, resultando na constante expansão de sua biblioteca. A frente e os quintais da vila também eram bastante espaçosos, permitindo que se movesse sem se sentir muito sufocado. Pode-se dizer que é um dos poucos locais serenos da capital sagrada. Embora, reconhecidamente, sua temível reputação provavelmente tenha desempenhado um papel importante nisso. Todas as manhãs,
Depois de acordar, Roel ia para o quintal para seu exercício matinal antes de voltar para a vila para tomar café com Carter e Alicia e ganhar alguns pontos de afeição. Depois disso, ele lia alguns livros ou treinava seu corpo. Durante o intervalo, ele pegava um pedaço de pano e limpava a lâmina lustrosa de açaí para se maravilhar com sua própria riqueza. As mesmas regras se aplicam ao intervalo para o chá à tarde e ao jantar. Devido a Alicia estar muito ocupada com suas aulas de economia doméstica, a quantidade de tempo que ela tinha para passar com Roel havia diminuído. Provavelmente foi por causa disso que os pontos de afeição que ele ganhou por alimentá-la eram mais altos do que o normal. Na verdade, depois de superar seu medo de esfaquear Bron, a fobia de objetos pontiagudos de Alicia diminuiu consideravelmente. Com um pouco de esforço, ela poderia pelo menos pegar facas e garfos. No entanto, sempre que Roel via como a garota estava se esforçando durante as refeições, ele não podia deixar de querer ajudá-la. Além disso, se Alicia pudesse comer sozinha, ele não perderia seu emprego como alimentador humano, sua renda diária de pontos de afeição diminuiria significativamente. Isso é inaceitável. Assim, embora um grande motivo fossem os motivos egoístas de Roel, a alimentação de Alicia na hora das refeições continuou. Para ser honesto, ele não estava muito preocupado em estragar Alicia, transformando-a em esbanjada. Aquela garota tinha uma veia independente, e era profunda. Ela não era o tipo de se tornar excessivamente dependente de ninguém. Provavelmente seria mais correto pensar nas mamadas como uma forma de os irmãos comunicarem seus sentimentos, era só que eles concordaram implicitamente. Vamos passar o ano novo na Santa Capital? Não vamos voltar para nosso feudo? Ocupado alimentando Alicia na mesa da sala de jantar, Roel perguntou surpreso. Carter terminou elegantemente com sua comida e engoliu antes de assentir em resposta. Sim, houve uma tempestade de neve nos últimos 2 dias, o que prolongará nossa jornada significativamente. Não é brincadeira passar a noite ao ar livre sob tais condições climáticas, especialmente porque não faz muito tempo que você se recuperou de seus ferimentos. Eu estou bem. Estamos realmente ficando aqui só porque o tempo está ruim? Bem, essa é apenas uma das razões. Fora isso, suspeito que a jornada de volta também pode ser repleta de perigos. As palavras de Carter fizeram Roel ficar em silêncio. Desnecessário dizer que o que preocupava Carter não era a presença de bandidos ou feiras. No entanto, como Carter não tinha a intenção de elaborar sobre isso, ele também não se deu ao trabalho de investigar mais a fundo, já que a atmosfera ao redor da mesa da sala de jantar estava pesada demais. Carter trouxe um assunto mais leve. Assim, isso pode realmente ser uma boa notícia para vocês dois. A celebração do Ano Novo na Santa Capital é muito mais animada do que a da nossa cidade de Asgard. Quando eu era mais jovem, pedia ao seu avô que me trouxesse aqui durante esse período. Existem atividades especiais durante o Ano Novo? Claro, há o baile de Ano Novo no Palácio Real, as orações de Ano Novo na Igreja de São Faron, a distribuição de doces sagrados e, para não esquecer, o famoso concurso de coro da teocracia. Os resultados da competição são decididos pelo voto popular, por isso se torna especialmente animado. Carter ficou animado só de falar sobre os vários programas que aconteceriam em Oli Capital Lorraine durante o feriado de Ano Novo. Roel e Alicia também estavam ficando um pouco interessados nisso. Os Checlides estariam realizando 2 eventos. Um deles era um baile de Ano Novo no Palácio Real para os nobres. Não era muito diferente dos banquetes de Ano Novo que os nobres também realizam em seus próprios feudos, apenas que o local seria o Palácio Real e em uma escala muito maior. A outra eram as orações de Ano Novo, uma atividade exclusiva da Igreja da Deusa Gênesis. A Igreja de Saint Faron foi construída há mais de 600 anos e desde então tem sido usada principalmente para sediar eventos da igreja em grande escala. Com as enormes multidões que sempre se reúnem para orar pelo novo ano, era o único local grande o suficiente. Depois que as orações terminassem, o próximo evento na linha do tempo seria as finais do Concurso Nacional de Coros. Era um programa bem parecido com as galas de Ano Novo realizadas na Terra. Cada pessoa presente receberia um voto, que poderia usar para apoiar seu time favorito assim que as apresentações terminassem. Os rankings foram determinados exclusivamente através dos votos. À tarde, desciam carruagens pela rua em frente ao Palácio Real e à igreja para distribuir doces, nomeadamente os chamados doces santos. Os doces não eram, de forma alguma, baratos nesta época, então este também era um evento anual muito popular. Enormes multidões se alinhavam ao longo da estrada todos os anos, esperando a chegada de carruagens. Com tantos eventos preparados, seria difícil que as comemorações de Ano Novo não fossem animadas. Para não mencionar, também havia muitos turistas e crentes devotos que passavam durante esse período para participar das festividades ou oferecer suas orações. Parece bastante interessante. Ouvindo as descrições vívidas de Carter, Roel e Alicia trocaram olhares, e a atmosfera sombria que pairava entre eles desapareceu em um instante. Eles já tinham decidido aproveitar o feriado aqui. Roel nunca chegou a desfrutar da vivacidade de uma multidão, não desde que transmigrou para cá, já que a densidade populacional é muito menor. Esta seria uma chance rara para ele se divertir e se soltar, e ele pretendia fazer pleno uso disso. Talvez fosse para se preparar para a celebração do Ano Novo, mas Nora não apareceu mais desde a última vez que ela veio entregar a espada curta dos 12 asas. Roel acolheu essa situação de todo o coração. Embora fosse impossível para ele romper completamente o relacionamento com ela, ele ainda estava determinado a colocar alguma distância entre os dois.
Afaste-se do enredo. Viva uma vida de paz. Roel também retomou suas aulas depois de se recuperar de seus ferimentos. Não era muito difícil contratar um bom professor em Uli, capital Lorraine, especialmente porque muitos dos professores estavam tendo suas férias de fim de ano, e eles estavam mais do que dispostos a ganhar uma renda extra das Cart House. Para alguém que passou pelos rigorosos programas de educação na Terra, as aulas neste mundo eram, para ser honesto, mais do que factíveis. O único problema que ele enfrentou foi memorizar o conteúdo relacionado à história, geografia, cultura e religião. Muitos dos professores contratados ficaram chocados ao ver o jovem mestre da Ascot House, que diziam ser inepto e ignorante, exibir uma astúcia e inteligência surpreendentes. Muitas vezes, ele conseguia ler nas entrelinhas e ir além do que eles abordavam nas aulas. Considerando o sofrimento habitual que teriam nas mãos dos rebentos travessos, ensinar Roel era como uma lufada de ar fresco para eles, fazendo-os sentir-se realizados como professores. Devido a isso, a reputação de Roel rapidamente passou por uma mudança de 180 graus. Quanto às habilidades transcendentais, Roel ainda estava em uma fase de crescimento lento e natural. Para aqueles abaixo do nível de origem 5E, portanto, incapazes de adquirir qualquer atributo de origem ainda, as únicas maneiras de aumentar sua força eram o treinamento físico e a prática de feitiços. Roel também não relaxou. Através de seus esforços, sua proeza de luta deve ser classificada um pouco acima da média em comparação com os outros origem level 6S. No mínimo, ele deve ter uma ligeira vantagem em comparação com seus pares. Embora ainda não fosse nada digno de nota em comparação com o Tier 5 de origem de Nora, Roel disse a si mesmo que não havia necessidade de se comparar com um monstro. Ela era um anjo depois de tudo, então era natural que ela fosse mais forte que ele. Os dias se passaram frutíferos enquanto Roel desenvolvia lentamente sua competência. Quando estava chegando perto do final do ano, Carter de repente jogou uma bomba em Roel. A Santa Eminência deseja conhecê-lo. A mente de Roel ficou completamente em branco. Escusado será dizer que ele sabia a quem a Santa Eminência se referia. Johnny Shecklid, o Papa da maior religião da humanidade, o imperador da teocracia de São Mesite, o patriarca da casa Shecklid, o enviado de Deus, o primeiro discípulo. Elis. Uma maneira mais íntima de se referir a ele da perspectiva de Roel era provavelmente o avô de Nora. Havia centenas de milhões de pessoas vivendo no continente Cia, mas o número de pessoas que ousaram se opor a ele definitivamente podia ser contado com uma mão. Sua influência foi reconhecida publicamente como a maior no continente Cia. Receber uma audiência dele era um grande negócio, especialmente quando ele era visto como um dos maiores heróis da humanidade. Em seus anos mais jovens, Johnny Shecklid uma vez derrotou o sumo sacerdote dos desviantes durante uma guerra santa. Quais eram os desviantes? Havia muitas explicações oficiais para isso, mas a vibração que Roel teve ao jogar o jogo foi que eles eram um bando de homens fera irracionais. Eles viviam no domínio perdido, a região de onde os humanos já haviam migrado, e seus corpos sofreram um alto grau de mutação. Esses homens fera eram incapazes de se comunicar com humanos, mas ainda havia uma grande inimizade entre eles e a humanidade por uma única razão: eles comiam humanos. Os desviantes compartilhavam um nível impressionante de semelhança com os humanos, mas definitivamente não eram humanos. Pelo contrário, eles não hesitariam em devorar qualquer humano que encontrassem, tornando-os o inimigo da civilização humana. Esta era uma relação predador-presa natural, então não havia espaço para reconciliação. Os homens fera invadiram o continente Cia ocidental 4 vezes até agora, e causaram enormes distúrbios todas as vezes. Países inteiros foram destruídos sob sua selvageria. Na Guerra Santa, 80 anos atrás, os humanos e os homens fera passaram 22 meses presos em um impasse antes que os humanos finalmente encontrassem uma oportunidade de fazer um avanço. Na Batalha do Estabelecimento, João matou pessoalmente o sumo sacerdote dos homens fera, mas sofreu ferimentos graves e quase morreu também. Foi graças ao ataque implacável dos Cavaleiros de Pendor que ele foi salvo das garras da morte. Esta tinha sido a maior conquista de guerra da raça humana contra espécies estrangeiras. O nome de Johnny Shecklid se espalhou por toda parte, e ele era amado por toda a humanidade. Naturalmente, isso significava que seu assento no trono também era estável. Todos os anos, inúmeros crentes devotos embarcavam em uma peregrinação à capital sagrada Lorraine apenas para vislumbrá-lo de longe. Eles gritavam empolgados como fãs conhecendo seu ídolo, e havia até alguns que chegavam ao ponto de se ajoelhar de pura agitação. Agora, esse ídolo da humanidade que transcendeu as fronteiras territoriais realmente queria conhecer Roel. Escusado será dizer que ele se sentiu perturbado. Era como se você estivesse sentado em casa um dia e de repente recebesse uma ligação informando que o líder de seu país desejava conhecê-lo. Não havia ninguém que não ficasse perplexo com isso. Johnny Shecklid não apareceu no jogo. Então Roel não estava familiarizado com sua aparência e personalidade. Não havia conhecimento prévio que ele pudesse usar para se preparar para esse público. Se ele acidentalmente falasse as palavras erradas. Parece que nada vai acontecer também. Roel de repente saiu de seu torpor. Ele lançou um olhar para seu pai composto e as 2 empregadas de prontidão perto da mesa de jantar. E de repente ele se lembrou de qual era sua identidade atual. A Santa Eminência era formidável, mas a casa Ascart também não era nada fácil. Além disso, suas casas ainda estavam em fase de lua de mel, se amanteigando com palavras doces. Além disso,
Por mais que Roel quisesse negar, seu relacionamento com Nora ainda era bastante bom. A concessão de Assenwing foi um gesto de boa vontade dos Checlides, possivelmente por ordem da própria Santa Eminência. Olhando de tal perspectiva, não parecia haver necessidade de ele perder os nervos. Ele é apenas um avô de uma casa vizinha. Sim, parece certo. Enquanto Roel tentava se convencer de que não era grande coisa, o tempo passou. Em pouco tempo, a terceira época, ano 1004, já estava chegando ao fim. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 57, antes da multidão na noite anterior ao Ano Novo. Roel Ascart estava sentado em uma carruagem que galopava direto para a majestosa igreja de Saint-Faron. A carruagem era confortável e espaçosa, mas não era propriedade da Ascart House. A insígnia do guardião das asas radiantes revelou que era uma carruagem real. Neste mesmo dia, os Checlides, conhecidos por serem os enviados da deusa Cia devido à sua linhagem de anjo, estavam incrivelmente ocupados fazendo arranjos para seus 2 próximos grandes eventos. Eles tiveram que hospedar as orações na igreja de Saint-Faron enquanto simultaneamente se preparavam para o baile de Ano Novo que seria realizado no Palácio Real mais tarde à noite. Carter, como marquês e militar, foi obrigado a comparecer ao baile. Alicia não tinha obrigações ou compromissos prévios e tecnicamente podia ir para onde quisesse. Por questões de segurança, porém, Roel pediu a seu pai que a trouxesse junto com ele, para cuidar dela. Em vista do acidente ocorrido durante o banquete de aniversário de Nora, Carter também aprovou a sugestão de Roel. Como resultado, Roel ficou sozinho. Quando a decisão foi tomada, os olhos de Ruby de Alicia, que estava ansiosa para curtir as festas de Ano Novo com Roel, imediatamente ficaram vermelhos. Ela agarrou a mão de Roel com força por um longo tempo antes de finalmente conseguir se soltar. Antes de sair com Carter, ela fez questão de lembrar Roel: Senhor irmão, ouvi dizer que Sua Alteza Nora estará liderando os hinos e orações hoje. Seria aconselhável que você evitasse falar com ela, para que ela possa economizar energia para a ocasião. Oh, é assim mesmo? Esta foi a primeira vez que Roel ouvia que Nora estava conduzindo os hinos e orações. Isso explicaria por que ela parecia ter desaparecido da face do mundo nas últimas 2 semanas. Muito provavelmente, ela estava colocando todos os seus esforços para garantir que tudo saísse perfeito. Pensando nisso, quase parecia uma trainee doll se preparando para sua estreia no palco central. Com sua beleza, sua popularidade certamente dispararia. Mas, não está tudo bem se for apenas uma conversa casual? Isso não vai dar. Ah, não? O que quero dizer é que podemos sempre fazer uma visita a Sua Alteza juntos mais tarde. Você pode guardar suas palavras até lá. Isso é verdade. Alicia parecia estar olhando para Roel com um sorriso, mas sua atenção estava na verdade na espada curta pendurada em sua cintura. Sua expressão permaneceu calorosa e cordial, mas suas mãos já estavam fechadas em punhos. A gerente do fã-clube Roel X Alicia Chip, Ana, usou suas conexões para informar Alicia sobre Nora e Roel trocando espadas curtas. Inicialmente, Alicia ficou arrasada com a notícia, mas quando ela se dirigiu para enfrentar Roel com lágrimas brilhando em seus olhos, ela percebeu que ele não pensava nada sobre o assunto. Foi tudo um mal-entendido. No entanto, este incidente a fez desconfiar dos esquemas de seu rival, Nora. Este era um oponente que a introvertida Alicia nunca ousaria enfrentar normalmente. Qualquer colega que ousasse desafiar Nora só ficaria constrangido com suas próprias falhas. No entanto, os sentimentos que estavam queimando no coração de Alicia a fizeram não querer ceder tão facilmente. Minha maior vantagem é que estou sempre ao lado do Lord Broter. Sua Alteza é uma oponente formidável, mas ela é incapaz de acompanhá-lo o tempo todo. Senhor pai também me reconheceu também. Contanto que ele Lord Broter retribua. Tudo bem, eu vou fazer um movimento primeiro. Até amanhã. Alicia, uma mão quente acariciou suavemente a cabeça da contemplativa garota de cabelos prateados, fazendo com que sua mente ficasse em branco. Ela levantou a cabeça para olhar para o sorridente Roel, e um leve rubor apareceu em sua pele clara. Senhor irmão, até mais. Com o cérebro superaquecido, Alicia precisou de tudo o que tinha para gaguejar suas despedidas, antes de ver Roel entrar na carruagem e partir. Durante a última hora, desde então, Roel estava sentado sozinho dentro desta carruagem. Deve-se dizer que os Checlides foram realmente muito atenciosos. Eles despacharam um pelotão inteiro de cavaleiros para acompanhá-lo e garantir sua segurança, mas devido a isso, a jornada foi muito mais lenta do que o esperado. Sem falar que a rua também estava congestionada. Levou uma hora inteira até que a carruagem conseguisse chegar ao meio da rua. No final da avenida ficava a magnífica igreja de São Faron. Com certeza há muitas pessoas ao redor. Eu me pergunto de onde todos eles surgiram. Olhando pela janela, Roel atualizou sua definição do que significava o conceito de congestionado. Como devo descrever esta visão? Um mar de cabeças. Nem as sardinhas passam por algo assim. Quase parece que as pessoas estão se sobrepondo umas às outras. Roel não pôde deixar de se lembrar de um vídeo que viu em sua vida anterior de condutores de trem literalmente colocando humanos em trens em um determinado país. Parecia que ele havia subestimado a influência da igreja da deusa Gênesis. E assim como ele observava a multidão também o observava. Veja, essa insígnia é a carruagem da família real. Quem está dentro? Poderia ser Sua Alteza Nora. Uma grande comoção irrompeu entre a multidão quando eles notaram a carruagem dos Checlides. Roel rapidamente baixou as persianas para se esconder. O pelotão acelerou pelo corredor central vazio da avenida. Parecia que nem o cocheiro e os cavaleiros estavam acostumados a serem observados por tanta gente. Foi uma pena que as carruagens não fossem permitidas na própria igreja. Então o pelotão não teve escolha a não ser parar no portão lateral. Roel rapidamente arrumou sua aparência, prendeu o emblema da glória no peito e respirou fundo enquanto se preparava para aparecer no centro das atenções.
Apesar disso, no momento em que as portas da carruagem se abriram, Roel ainda enrijeceu. Tantas pessoas, mesmo com uma rápida olhada, já posso dizer que há vários milhares de pessoas aqui, diante de milhares de olhos focados nele. Roel não pôde deixar de sentir uma grande pressão esmagando-o. Em um momento de ingenuidade, ele usou seu feitiço, respiração controlada, para acalmar com força seu medo do palco. Assim, na entrada da área restrita da igreja de Saint-Faron, cercada por um pelotão de cavaleiros, a multidão viu um garotinho de cabelos pretos e olhos dourados descendo de uma carruagem que representava autoridade e posição incomparáveis. Sua aparência suave era agradável aos olhos. Apesar de sua pouca idade, ele tinha um charme indescritível que facilmente conquistou a boa vontade do público. Ele estava vestido com um luxuoso terno formal branco. Encaixado em sua cintura havia uma espada curta de origem desconhecida, mas emanando um ar de santidade. Quando seus sapatos pretos caíram no tapete vermelho, a multidão pôde ver que sua altura só chegava ao peito dos cavaleiros altos. No entanto, sua disposição composta e confiante formava um forte contraste com os cavaleiros guardados ao seu redor. Quem é aquele garotinho? Ele é tão adorável. Ele é como um pequeno anjo. Ele poderia ser um filho ilegítimo da família real, Lord Roel? Para sua própria segurança, por favor, entre rapidamente na igreja. A enorme multidão tornou mais difícil para os cavaleiros garantir a segurança de Roel, então eles rapidamente convergiram para formar um círculo apertado ao redor dele. O chefe do pelotão de cavaleiros sentiu-se um pouco pressionado pelas circunstâncias, mas sabendo como eram estreitas as relações entre este jovem mestre da casa Ascart e a família real, não ousou apressá-lo muito. Como resultado, ele só pôde abaixar o corpo e aconselhá-lo em silêncio. Roel assentiu levemente com aprovação e cooperou com o pelotão de cavaleiros. Isso fez o comandante do pelotão suspirar de alívio. Pelotão de cavaleiros, forme 2 fileiras ao lado e preste atenção ao seu entorno. Se alguém se atrever a chegar muito perto, não hesite em derrubá-lo. O comandante deu suas ordens. 20 cavaleiros rapidamente se posicionaram em 2 fileiras e apontaram suas espadas para fora, criando um caminho para Roel passar. Enquanto Roel caminhava grandiosamente pela procissão, incontáveis olhos olhavam para ele com carinho, admiração e adoração. Pontos de afeição +1, +3, +2, +5, +4, +2. Eu o vejo. Então é assim que se sente ser o centro das atenções. Roel murmurou para si mesmo enquanto atravessava as portas da igreja. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 58. Talvez seja o destino. Capítulo 58. Talvez seja o destino. Igreja de São Faron. Este era um edifício antigo com vários séculos de história por trás dele. Deveria parecer um pouco desgastado, mas para a surpresa de Roel, parecia tremendamente resplandecente e lindo. Havia uma fonte de iluminação brilhante dentro que era tão estável quanto as lâmpadas em seu mundo anterior, permitindo que aqueles que caminhavam pelos corredores se maravilhassem com os incontáveis murais cobrindo as paredes e o teto. A compreensão de Roel da igreja da deusa Gênesis ainda era bastante limitada, então ele não conseguia entender muitas das representações nos murais. No entanto, como um nobre, ele teve contato com muitas obras de arte desde a juventude, o que cultivou seu apreço por obras finas. Na sua opinião, esses murais eram maravilhosamente repintados, e muitos deles eram indubitavelmente a obra-prima de pintores famosos. Para tantas obras-primas serem colocadas lado a lado umas com as outras, foi definitivamente um paraíso para os amantes da arte. Este foi um testemunho da longa história por trás da igreja, bem como a influência que ela comandava. Exigiu deferência daqueles que entraram por suas portas. Sob a liderança da equipe da igreja, Roel foi levado ao salão de assembleia. E de repente ele se viu sozinho lá. Não que a equipe da igreja o estivesse desprezando intencionalmente, mas eles estavam simplesmente ocupados demais se preparando para receber a multidão para as orações, e a grave falta de mão de obra não estava ajudando em nada. Sem escolha, Roel simplesmente deu uma olhada ao redor da igreja sozinho por uma hora antes de finalmente ir ao encontro da Santa Eminência Johnny Checklid. Johnny Checklid era um velho de cabelos brancos que parecia surpreendentemente desleixado, embora isso fosse apenas para os padrões dos nobres mais ritos. Em termos de aparência, ele não parecia diferente de nenhum dos cidadãos que conheceu do lado de fora da igreja antes. No entanto, se alguém olhar mais de perto, perceberá que, apesar da falta de sorriso no rosto, ele ainda exalava um ar de benevolência. Vestindo um conjunto de vestes sagradas brancas, ele se sentou em uma cadeira de pedra colocada em cima de um tapete vermelho. A iluminação na sala estava um pouco fraca, mas de alguma forma parecia que a luz que estava lá estava focada no homem. Era uma sensação misteriosa, indescritível por palavras. Foi quase como conhecer um personagem que saiu direto de uma saga épica. No entanto, Roel sabia a razão por trás desse sentimento. Atributo de origem: compaixão. Este foi um dos atributos de origem que permaneceu firmemente sob controle da casa Checklid desde os tempos antigos. Carter certa vez lhe disse que um transcendente de compaixão de alto nível apareceria como um sábio diante dos olhos dos mortais, enquanto mentiras e pecados não poderiam enganar seus olhos. Roel Ascart da casa Ascart presta homenagem a Vossa Eminência. É meu maior prazer conhecê-lo. Diante de um homem que exercia poderes muito além de sua imaginação, Roel não ousaria mostrar nenhum desrespeito. Ele colocou a palma da mão no peito e relatou seu próprio passado, mostrando como ele era bem educado. Por outro lado, testemunhando o olhar sério no rosto do adorável garoto de cabelos negros, Johnny caiu na gargalhada. Não há necessidade disso, criança. Vem aqui. Ouvi falar muito sobre você de Nora. O John tinha uma voz profunda que veio com a idade, que se sentia confortável e deixava as pessoas à vontade. Quando mencionou o nome de Nora,
Roel de repente teve a sensação de estar conhecendo o avô de um colega de classe. Ele se aproximou com cuidado e, para sua surpresa, o último realmente era como o avô da vizinhança. Gostaria de comer alguma fruta? Ah não, jantei antes de vir. Nossas frutas estão todas lá. Então sinta-se à vontade para tomá-las quando estiver com vontade. Nós os trouxemos hoje. Então eles ainda estão frescos. Roel ficou sem palavras com essa conversa. Parecia quase como se sua eminência estivesse persuadindo uma criança. O que ele não sabia, porém, era que ele era realmente uma criança aos olhos de John. John tinha mais de 100 anos, enquanto Roel tinha apenas 10, a mesma idade de sua neta. Na verdade, ele não tinha nenhum negócio real com Roel. Ele simplesmente queria se aproximar da casa Ascart e conhecer esse raro bom amigo de sua neta. Como está a espada curta? Já experimentou? Sim, a espada é muito útil. Ouvi de Sua Alteza Nora que adquire um efeito de adaptação pela absorção do meu sangue. Está certo. A Senwing é uma arma bastante especial, mesmo entre os artefatos sagrados. Tem a força única de habilidades de incubação. Acredito que a incubação deve ser concluída nos próximos dias. Espere um momento. John estava falando enquanto acariciava as inscrições em forma de pena da espada curta quando ele parou de repente. Ele baixou o olhar para olhar mais de perto a lâmina e piscou os olhos. Ele podia sentir a vitalidade vibrante daqueles contraídos com a espada curta. A vitalidade de Roel e Nora. Estes eram os elementos básicos necessários para formar uma habilidade dentro da espada. No entanto, o que era incomum sobre isso era que a enorme quantidade de vitalidade era esmagadora. Um alto nível de compatibilidade. Não esperava que fosse. Johnny Shecklid começou a murmurar baixinho enquanto examinava a Senwing de novo e de novo. De repente, ele ergueu o olhar para Roel. Filho, sua espada pode muito bem incubar duas habilidades. Duas habilidades? Está certo. Seu poder tem um alto nível de compatibilidade com o de Nora. Johnny Shecklid rapidamente começou a preencher os detalhes para Roel. Segundo ele, o propósito do ritual de tributo de sangue para Senwing era que a família real usasse o poder de sua própria linhagem para conceder uma habilidade especial ao receptor da espada. Em outras palavras, era um buff de tempos em tempos. Porém, haveria um destinatário cuja linhagem era excepcionalmente compatível com a da família real, levando a outro resultado: polimento duplo. Com duas linhagens poderosas se complementando, havia uma grande chance de que a espada curta desenvolvesse uma segunda habilidade. Tal acontecimento era extremamente raro, embora aconteceu apenas uma vez na história conhecida. Bons amigos com linhagens poderosas que se complementam. Abençoe-sa. Vocês dois estão destinados a ficar lado a lado. Pontos de afeição mais 200. Essa surpresa inesperada deliciou muito John. Ele sentiu que isso poderia ser orientação da grande Cia. Até o olhar que dirigiu a Roel tornou-se muito mais amigável do que antes. O que foi esmagado com a notícia, no entanto, parecia nada menos do que estupefato. Compatível? Eu e ela? Isso é impossível. Está insinuando que sou masoquista. Filho de uma Bansei. Eu nunca devo deixá-la saber deste assunto. Alheio ao horror de Roel, o John ainda estava imerso no prazer de tropeçar em notícias tão alegres. Devido a isso, ele decidiu falar um pouco mais do que pretendia. Filho, ouvi falar de seus assuntos. Você fez bem. Não há muitos jovens nobres como você que abraçam a justiça em seus corações. Décadas de paz criaram um redemoinho crescente de desejo e corrupção que contaminou muitas pessoas. O John suspirou enquanto pensava nos tempos em que ainda era um jovem de sangue quente. Passei minha vida lutando contra a escuridão, e esse pode ser o destino que aguarda você e Nora também. Diferentes eras têm diferentes trevas. A escuridão que tive que enfrentar foi no campo de batalha, mas parece improvável que seja o mesmo para você. No entanto, isso não significa que seus inimigos são fracos. Pelo contrário, eles são furtivos e escondidos entre nós. John baixou a vista para olhar nos confusos olhos dourados de Roel, e ele parecia estar vendo algo diferente do que os outros viam. Houve um breve momento de silêncio antes que ele continuasse. Você pertence a uma casa com uma história muito longa, mas o tempo apagou muito de sua linhagem. Eu rezo para que você, um dia, seja capaz de reviver a grandeza do passado. O John suspirou mais uma vez depois de dizer essas palavras. Roel sentiu o cheiro de um mistério nessas palavras. Linhagem, reviver a grandeza do passado? O que isso significa? Vossa Eminência. Já era hora. Sim, estou indo. Criança, vamos encerrar nossa conversa aqui. Que as bênçãos de Cia estejam com você. Ouvindo o lembrete de um atendente do lado de fora, Johnny concluiu a conversa. Antes de sair, ele colocou a mão na cabeça de Roel e deu sua primeira bênção do ano. Então ele partiu para conduzir a oração de Ano Novo. Por outro lado, Roel se viu inaugurando o Ano Novo com muitas dúvidas em sua mente. Little Tirante não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 59. Bênção de Ano Novo de Nora. Em suma, foi uma noite difícil para Roel. As orações de Ano Novo eram um evento sagrado para os crentes de Cia. O evento começou antes da meia-noite, mas cada recitação da Sagrada Escritura e orações duravam cerca de 2 horas, e se repetiam 3 vezes. Foi só quando o amanhecer chegou que o evento finalmente terminou. Como hóspede da Santa Eminência, não é preciso dizer que Roel recebeu privilégios especiais. Foi atribuído um lugar na secção VIP, onde se reuniam os estimados convidados vindos de todo o continente. Se alguém pensou que ser colocado na seção VIP era uma bênção, eles não poderiam estar mais errados. Não havia lanches para mastigar e nenhum sofá para relaxar aqui. Na realidade, era apenas uma maneira elegante de se referir às posições mais próximas do vovô John. Sim,
Não havia assentos, era apenas uma área com dezenas de grandes paralelepípedos colocados bem em frente ao palco de onde a Santa Eminência falava. Concedido a cada convidado VIP foi dado seu próprio piso pessoal para orar, pelo menos era mais espaçoso do que a multidão de sardinhas atrás. No entanto, Roel ainda teve que ficar ao lado desses crentes devotos durante todo o evento. Até a luz do dia. Que tipo de tortura horrível é essa? O quase crente Roel sentiu-se extremamente angustiado com essa situação. Em primeiro lugar, ele quase não tinha interesse neste evento, mas como convidado da Santa Eminência, ele não podia se dar ao luxo de se despedir no meio do evento. Isso seria uma demonstração flagrante de desrespeito para com o vovô John. Como resultado, Roel foi condenado a uma noite de sofrimento. Ele ficou todo o caminho da meia-noite até a luz do dia, recebendo apenas 2 pequenas pausas no meio. Foi apenas no final do terceiro conjunto de orações que ele foi finalmente libertado. Claro, não havia muitas pessoas como Roel que pensavam neste evento como sofrimento. A maioria dos crentes ainda estava bastante animada com o novo ano. Além disso, após as orações de Ano Novo, a família real estaria distribuindo a primeira onda de doces sagrados. Este foi um evento que atraiu as massas. Havia uma noção predominante de que qualquer um que conseguisse coletar os doces mais sagrados na primeira onda receberia mais bênçãos para o ano. De certa forma, isso era semelhante a como algumas pessoas pensavam que ser o primeiro a visitar um templo e acender um incenso no Ano Novo traria muita sorte para os próximos 12 meses. Como resultado, a multidão nas laterais das ruas só continuou a crescer com o tempo. Infelizmente, Roel não estava muito interessado no bom presságio que vinha com essa atividade. Em primeiro lugar, ele havia recebido a bênção direta da própria Santa Eminência antes da oração do Ano Novo. Quanto aos doces sagrados, tudo o que ele precisava fazer era mencioná-los na frente de Nora para obter um pote inteiro deles. Mas, novamente, os doces da pequena Miss Angel nunca viriam de graça. Era sua especialidade usar todos os tipos de eventos para provocar problemas. Só de pensar nisso foi o suficiente para enviar um arrepio na espinha de Roel. Ele sentiu que estaria melhor sem aqueles doces sagrados. Sob a escolta dos cavaleiros, Roel voltou para a carruagem e voltou para a Vila Labirinto. No caminho de volta, ele espiou pelas janelas e viu grupos de pessoas voltando para casa com sorrisos alegres em seus rostos. Ao chegar ao destino, Roel desceu da carruagem e colocou 10 moedas de ouro na mão do capitão do pelotão de cavaleiros. Isto é o Ano Novo. Não posso ter todos vocês trabalhando horas extras sem receber nada em troca. Obrigado por sua proteção. Obrigado por sua generosidade, Lord Roel. Que Sia te abençoe. Tendo recebido algum dinheiro fácil, os cavaleiros se despediram de Roel com sorrisos no rosto. Roel também se despediu deles antes de entrar na Vila Labirinto sob a escolta dos criados, apenas para perceber que ninguém havia retornado ainda. Carter, Alicia e até Ana não estavam por perto. Onde eles estão? O velho mestre enviou notícias nos informando que o príncipe Cane trará os nobres para uma caçada de Ano Novo, e que ele estaria presente junto com a senhorita Alicia. É provável que eles só retornem na noite seguinte. Na noite seguinte. Isso significa que vou passar o Ano Novo sozinho? Você deve estar brincando. TSK, se eu soubesse com antecedência, eu não teria voltado. É muito solitário estar aqui sozinho. Roel olhou para a casa aparentemente vazia e para os servos desconhecidos estacionados na capital sagrada, e de repente teve a sensação bizarra de que era um hóspede em sua própria casa. Esqueça, estou cansado, então vou dormir. Com um leve bocejo, Roel resmungou sobre ter que passar um ano novo sem Alicia enquanto caminhava de volta para seu quarto. Depois disso, ele tirou o casaco e se esparramou sobre a cama. Em pouco tempo, ele já estava na terra dos sonhos. Quando Roel abriu os olhos mais uma vez, a casa já estava completamente escura. Havia apenas uma luz fraca atrás dele que iluminava vagamente o quarto. Sentindo-se desconfortável por dormir de bruços por muito tempo, ele virou de costas antes de exalar profundamente em alívio. A nova posição parecia muito mais confortável. Que horas são? 6 da noite. A resposta inesperada de sua cabeceira fez Roel pular de horror. Ele viu uma garota de cabelos dourados sentada em uma cadeira ao lado dele. Ela estava rindo com vontade depois de testemunhar sua reação aterrorizada. Sua reação foi realmente divertida. Meu tempo não foi desperdiçado esperando você acordar. Roel olhou para a princesa rindo com as presas à mostra, parecendo quase como se ele fosse puxar sua espada contra ela. Nora decidiu rapidamente conter o riso. Diga, é realmente apropriado para você entrar no meu quarto sem permissão? Você não gosta disso? Não foi emocionante para você quando me viu, excitando sua cabeça? Refutou Roel impiedosamente. Ele deu uma olhada ao redor da sala para procurar seus servos, mas Nora imediatamente interrompeu. Eu já troquei todos os seus servos. Todos aqui agora trabalham para mim. O que isto significa? Um sequestro. Tudo o que fiz foi tirar uma soneca, mas você conseguiu fazer tantos truques nas minhas costas. Falando nisso, o que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, é o Ano Novo. Você não pode me deixar em um dia tão festivo? Roel só conseguia resmungar suas queixas. Que sem coração. Você sabe que estou aqui para acompanhá-lo. Esta é uma honra que inúmeras pessoas sonham. Nora revelou a razão pela qual ela estava aqui com um sorriso, deixando Roel sem palavras. Para simplificar, a caçada de Ano Novo aconteceu por capricho, provavelmente devido aos nobres ficarem muito bêbados com álcool. Não só a casa Ascart foi esvaziada, mas também não havia quase ninguém no Palácio Real. Roel, que não compareceu ao banquete por causa de sua audiência com Johnny, e Nora, que estava se preparando para a competição de coro, estavam entre as poucas pessoas que ficaram para trás.
A Santa Eminência Johnny também estava ocupada durante o Ano Novo. Ele tinha que conhecer os crentes em posições influentes vindos de todo o continente, então ele realmente não podia perder tempo para acompanhar sua neta. Tendo esperado essa situação, o príncipe Kami disse a Nora que trouxesse um chefe, um cocheiro e um grande grupo de criados e se dirigisse à Vila Labirinto para encontrar Roel. As duas crianças eram próximas uma da outra de qualquer maneira, então foi perfeito tê-las passando o Ano Novo juntas e aprofundar ainda mais sua amizade. Foi só que Roel sentiu que uma leoa tinha acabado de entrar em sua casa e o mantinha refém. Você não veio assistir minha apresentação. Eu estava ansioso para vê-lo entre a plateia. Nora olhou para Roel com os olhos semicerrados, descontente porque uma de suas expectativas foi frustrada. Foi só então que Roel percebeu que ela ainda vestia as vestes cerimoniais do coro da igreja. Além disso, ela também aplicou um pouco de Demon's Deu que harmonizou sua disposição pura e sedução juntas em um feitiço fatal. Não pode ser ajudado. Eu estava muito cansado de ter que ficar em pé por uma noite inteira. Então, você ganhou? Claro. A resposta prática de Nora permitiu que Roel soltasse um suspiro de alívio, mas Nora não pretendia deixá-lo ir tão facilmente. Eu poderia ter vencido, mas isso não muda o fato de que você deixou de torcer por um bom amigo. E então, o que você quer? Olhe como você está ficando na defensiva. Eu sou uma pessoa benevolente, então como eu poderia não te perdoar por esse pequeno erro que você cometeu? Na verdade, estou aqui para lhe oferecer alguns doces, Mia. Sim, Sua Majestade. Ao telefonema de Nora, uma empregada do lado de fora imediatamente carregou um recipiente para o quarto. Nora tirou um doce sagrado do recipiente e o desembrulhou, segurando o doce entre os dedos. Ela olhou para o perplexo Roel com um sorriso cheio de desejo. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 60. Culto centrado na comida. Dois dedos claros seguravam um doce vermelho claro que brilhava intensamente na escuridão. Nora estava sentada com as pernas esbeltas cruzadas, a pele clara coberta por uma fina camada de seda preta, parecendo uma obra de arte. Suas bochechas coradas e olhos brilhantes revelaram a excitação batendo nas profundezas de seu coração. Até seus lábios estavam curvados em travessura. Ela era realmente linda. Olhando para ela sob a fraca iluminação, Roel não pôde deixar de engolir um bocado de saliva. Nora tinha um charme fatalmente sedutor, e não havia dúvida de que ela era boa para Roel. Afinal, na história original, Nora mandou o personagem principal, que era o príncipe de um império, lamber os sapatos. Só para enfatizar mais uma vez, não eram nem as pernas, mas os sapatos. Mas aqui, ela permitiu que Roel lambesse seus dedos. Era obviamente um tratamento preferencial. Um pouco. Roel foi movido, olhando para a Bela que o estava tentando com uma cobra no jardim do Éden. Seria mentira se Roel dissesse que não se comoveu. Era tentador se aproximar de Nora, mas seria uma catástrofe para um vilão como ele. Roel não tinha esquecido qual era sua posição atual. Ele ainda estava no meio de retirar suas bandeiras da morte, então ele foi obrigado a tomar decisões diferentes do Roel original. Era sempre melhor estar do lado mais seguro. Você pode mantê-lo. Eu não vou comer. Roel virou a cabeça e respondeu com um tom impassível. Não entendendo a reação de Roel, Nora franziu a testa em incompreensão. Por que? Você obviamente parece muito emocionado. Ah, quem você está dizendo que se mudou? Pare de falar bobagem. Além disso, você sequer lavou as mãos? Não gosto de comer coisas que os outros seguram nas mãos. Claro que lavei minhas mãos. Você realmente não vai comer? Sim. A resposta de Roel desagradou a pequena Miss Angel. Ela começou a reclamar baixinho. Não entendo. Por que você se opõe tanto a mim? Você nem comeria o doce que eu desembrulhei para você. O ponto principal é o doce. Você só quer me ver lamber o doce porque está na sua mão. As acusações de Roel trouxeram um leve tom de constrangimento ao rosto de Nora. Ela rapidamente desviou os olhos. Esses doces são importantes. São bênçãos para o ano novo. Então por que você não me dá diretamente? Senhor Roel, suas mãos estão limpas. De alguma forma, pareço lembrar que você é uma pessoa obcecada por higiene. Nora zombou dele com suas próprias palavras. Roel só conseguiu retrair desajeitadamente a mão já estendida. Você pode embrulhar a embalagem ao redor do doce primeiro, antes de passar para mim. Já joguei fora a embalagem. Jogue diretamente na minha boca, então. Você já está no nível de origem 5, mas não consegue nem mirar um arremesso corretamente. TSK. Multar. Abra bem a boca então. Nora estalou a língua de desgosto enquanto jogava o doce na boca de Roel. Roel chupou o doce enquanto olhava para a derrotada garota de cabelos dourados com um sorriso triunfante nos lábios. Você deseja lutar comigo? Espere mais 100 anos. Roel estava feliz por ter vencido uma batalha, mas antes que pudesse desfrutar plenamente de sua vitória, um sorriso de repente surgiu no rosto de Nora. Ela colocou a mão em seu rosto e falou palavras que esmagaram completamente cada pedacinho de sua felicidade. É esta a alegria de alimentar um animal de estimação? Tosse. O quê? Você parecia tão adorável quando pegou meu doce. Era como um cachorro mordendo uma bola. O inferno. Você me enganou? Tendo sido enganado por Nora. O ator veterano Roel sentiu como se tivesse sido profundamente humilhado. Por outro lado, Nora acenou com a cabeça em satisfação. Na verdade, isso também não é tão ruim. Eu gosto bastante disso. Vamos fazer isso de novo na próxima vez. Da próxima vez sua cabeça. Nem sonhe com isso. Seus olhares de frustração não são ruins também. Droga. Eu não posso bajular ela, e eu não posso ficar com raiva também. Porque essa moça é tão difícil de lidar. Era doce na ponta de sua língua, mas amargo nas profundezas de seu coração. Ele se sentiu tão frustrado que poderia explodir em lágrimas, mas Nora provavelmente apenas apreciaria o show se ele fizesse isso. TSK. Esqueça. Eu não vou ficar com raiva. Acalmar. Depois de finalmente se acalmar,
Roel saltou da cama e saiu do quarto. Nora também se levantou e seguiu o exemplo. Você acordou em um bom momento. Já está na hora do jantar. Então vamos comer juntos. Nora propôs com a intenção de fazer as pazes com ele, empregando a cenoura e o pau, né? Acha que serei subornado assim tão facilmente? Roel bufou friamente, sem pensar em sua boa vontade. Eu trouxe os chefes reais comigo. Os ingredientes também são frescos. Vamos logo. Como foi o dia certificado, Roel podia guardar rancor contra qualquer coisa, exceto comida. Comparado a fazer birra contra Nora, encher sua boca com guloseimas era simplesmente muito mais importante. Assim, os dois foram para a sala de jantar. Sentaram-se e prepararam-se para um passeio de sabores requintados. Caviar de pérola negra do Mar do Norte, carne de cordeiro de plateal e todos os tipos de ingredientes famosos foram apresentados um após o outro, trazendo euforia à língua de Roel e enviando-a para novos picos. Foi uma refeição mais magnífica do que qualquer coisa que ele havia experimentado. O prato mais valioso de todo o jantar foi a trufa dourada da grande floresta Pocla. Tinha uma aparência externa tão brilhante quanto o ouro reluzente, mas quando alguém o cortava, sua carne branca e lustrosa seria revelada. O seu aroma profundo e único proporcionava uma explosão de sabor que satisfaria facilmente qualquer gourmet. Por isso, a trufa de ouro sempre foi classificada entre as 3 melhores iguarias do continente Cia. Era tão valioso que até a Ascot House lutaria para comprá-lo. As condições para o crescimento de uma dessas trufas douradas eram tão extremas que era impossível cultivá-la. Como tal, a quantidade produzida a cada ano era extremamente limitada. A maior parte já era consumida internamente dentro do próprio Reino Pendor, onde se localizava a grande floresta Pocla, e a quantidade exportada era suficiente apenas para distribuir um conjunto aos royalties em todo o continente. Isso foi para mostrar o quão valioso esse ingrediente era. Se não fosse por Nora, Roel poderia nunca ter comido em sua vida. A trufa dourada foi levemente grelhada com um óleo sem sabor e depois perfeitamente complementada por um copo de vinho de frutas feito de manga, mel, gengibre, amêndoa, hortelã-pimenta, flor de laranjeira e uvas brancas. Foi realmente uma experiência culinária com a qual Roel dificilmente poderia apontar falhas. Muito emocionado com as iguarias, os olhos de Roel se estreitaram em êxtase enquanto suas pupilas brilhavam de prazer. A garota de cabelos dourados sentada na frente dele sorriu divertida com a visão. Você é tão difícil de lidar normalmente. Mas é tão fácil subornar você com boa comida. Isso depende da qualidade da comida. Estou mais do que disposto a ser subornado por algo desse nível. É assim mesmo? Parece que eu preciso ser cauteloso com o pendor no futuro. Nora não resistiu em provocar um pouco. No entanto, Roel discordou de sua opinião. Não há necessidade disso. Eu estarei escondido em meu feudo no futuro. Duvido que alguém desperdice seu dinheiro tentando me subornar. Você ainda não mudou de ideia. Você realmente não está pensando em se juntar às forças armadas como o tio Carter? Para um fraco como eu que é incapaz de avançar além do nível de origem 6, não há sentido em se juntar às forças armadas. Há mais nas forças armadas do que lutar batalhas. Você sempre pode participar como consultor ou consultor. Devido à coragem que você mostrou ao proteger a Alicia de Bron e seus comparsas, a maioria dos militares tem grandes esperanças em você. Sabe? As palavras de Nora surpreenderam Roel. Ele não achava que sua briga desesperada com Bron realmente causaria tal efeito. Dado que as raízes da Ascot House estavam dentro das forças armadas, não foi tão ruim que as coisas acontecessem dessa maneira. Se for verdade, uma carreira militar pode funcionar muito bem para ele. Devo tentar. Roel ficou um pouco emocionado ao ouvir a sugestão de Nora, mas de repente percebeu um brilho oculto em seus olhos. Espere um momento, isso não está certo. A Nora não está treinando na Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Merda, eu estou caindo para seus estratagemas novamente. Sou grato por eles pensarem em mim dessa forma, mas terei que passar. Sou um aleijado sem ambição, por isso peço que não desperdice seus esforços comigo. HMPH, eu não posso nem te persuadir tanto, hein? Que obstinado. Vendo que seus planos falharam, Nora suspirou profundamente por um momento antes de repentinamente sorrir para si mesma mais uma vez. Mas, isso não importa. Temos muito tempo pela frente. Não seria divertido se um jogo terminasse muito rápido, certo? Assim, Nora e Roel passaram a primeira noite do novo ano em paz juntos.